Fala, galerinha do canal Licitação Descomplicada, tudo bem com vocês? Sou a Alessandra Salles trazendo mais um tema para nossa reflexão. Agora, sistema de registro de preços. Me perguntam várias coisas. Essas 4 questões são as mais comuns. Primeiro, se o sistema de registro de preços é licitação. Segundo, se o resultado desse sistema de registro de preços, que é a ata de RP, eu posso prorrogar em quais circunstâncias. Terceiro, é se essa ata de RP perder a sua vigência, o contrato decorrente dela também deve ser rescindido. E o quarto e último é, essa ata de RP, o quantitativo dela pode ser acrescido, exatamente como é acrescido o quantitativo de um contrato por conta do artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, que diz o quê? Obras, serviços e compras até 25% podem ser acrescidos, ou reforma de prédio, de edifício ou de equipamentos até 50%. Agora, tudo isso é muito até mais curioso ser analisado a partir das alterações e a forma como foi autorizado o uso do sistema de registro de preços na lei do Covid-19, a Lei 13.979 de 2020. Então, vamos lá. Primeiro que já vamos rechaçar de plano, sistema de registro de preços não é licitação, né? Agora, se não é licitação e não é contrato, é um pré-contrato. Mas, como qualquer contratação feita pela administração pública, eu preciso de procedimentos seletivos, né? Que é o uso, então, de uma licitação. Qual licitação? Eu tenho 3. Concorrência pública, do artigo 15, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 8666 de 93. Se o meu objeto for bem ou serviço de natureza comum, posso estar utilizando a modalidade pregão, do artigo 11 da Lei 10.520 de 2002, ou se o meu objeto ele estiver compreendido dentro das permissões do regime diferenciado de contratação, a lei do RDC, a Lei 12.462 de 2011, traz no seu artigo 32 o formato adequado, né, de uso do sistema de registro de preços. Por quê? Porque o RDC ele não aplica a Lei 8666 de 93, então ele traz uma regulamentação própria. Bom, o que é, então, se eu já tenho o processo seletivo, né, o que é, então, o sistema de registro de preços? É como se eu tivesse uma caixinha que fica guardada à disposição da administração pública sobre determinado objeto, que foi esse que eu submeti a uma seleção prévia para um detentor ou para vários detentores específicos, e sempre que a administração precisar, porque ela até tem que ter um estimativo, ela tem algo muito próximo, demonstrado, comprovado, ela traz lá a sua experiência do passado, ou tenta estimar essa experiência do que ela precisa sobre aquele objeto e promove o processo de licitação. No momento certo que ela for precisar utilizar de fato, aí ela firma o contrato, sempre consultando o preço do mercado para saber se esse preço está condizente e não há necessidade de licitar. Por quê? Porque a licitação já foi feita. Então, ela avoca aquele quantitativo da ata de RP e firma o seu contrato. Conjunto de procedimento para registro formal de preços para as contratações futuras. Sempre contratações frequentes, pode ser de um ou mais órgãos. Por exemplo, se eu tenho um serviço operacional e que se eu preciso só do insumo dele, mas eu nunca sei quando exatamente eu vou precisar desse insumo, porque eu não sei, eu preciso esperar ele apresentar defeito, quebras, enfim, né, para a sua substituição. Então, eu tenho esse estimado, né, sabendo das condições do equipamento, daquele material que vai sofrer essa manutenção, a partir disso, eu fiz essa licitação e deixo guardada. Sempre quando eu tiver algum problema, alguma questão específica de
troca daquele bem avariado, então eu não preciso mais licitar, eu só consulto o mercado, verifico se está dentro do menor preço e contrato. Vários órgãos, por exemplo, quando eu tenho várias unidades regionalizadas e todas elas utilizando um mesmo objeto, por exemplo, massa asfáltica para tapas buraco. Eu, Polo Central, fazer uma licitação só porque a massa asfáltica é igual para todos, a fazer a adesão de todos esses órgãos nos quantitativos estimados que todos eles apresentarem, para então submeter ao processo de licitação. Sempre que o órgão participante ele se ver na necessidade de uso daquele quantitativo, ele avoca esse quantitativo ao gestor da ata e a partir disso, com a pesquisa de mercado realizada a preço condizente, ele firma o seu contrato. Né? Pode ser, portanto, de participantes, que é nesse caso, ele aderiu antes, trouxe o seu quantitativo para os fins da licitação, ou de aderente, também conhecido como não participante. Essa é o que a gente chama de figura do carona, que é aquele que ele estava fora, ele não participou deste quantitativo, ele não aderiu previamente, mas em algum momento futuro ele se viu diante da necessidade daquele objeto. Se o regulamento próprio que ele está submetido autorizar a figura do carona, ou seja, com que ele adira, né, faça essa adesão por autorização de um gestor de ata de RP, se o regulamento próprio autorizar, ele pode avocar esse quantitativo. Ainda assim, os regulamentos eles são bastante conservadores, né? Por exemplo, o município de São Paulo, o regulamento do município autoriza com que faça adesão desde que seja no governo do estado de São Paulo apenas ou em qualquer órgão do governo federal apenas, não pode ser de outro município do estado e não pode ser de outro estado. Né? Então, são essas as particularidades para aceitar a figura do carona. Ainda assim, ele pode estar utilizando ou também ceder a figura do carona, ou seja, aceitar órgãos externos, ele também aceita o município de São Paulo, no entanto, com várias restrições de quantitativo. Esse carona não tem a liberdade de querer o quanto ele precisar, né? E sim o quanto que o regulamento autoriza. Ata de RP, o seu fruto. E os contratos decorrentes da ata de RP, ou é o próprio termo de contrato ou seus substitutivos, como está lá no artigo 62 da Lei 8666 de 93. Né? Bom, e o contraponto com a lei do Covid. A lei do Covid, ela já diz que é dispensável a licitação para bens e serviços, inclusive de engenharias e insumos, quando caracterizado a condição de emergência causada pelo Covid. Agora, olha que interessante, essa hipótese de dispensa fica autorizado quando precisar de compra ou contratação por mais de um órgão, fica autorizado o uso do sistema de registro de preço. Faz cair por terra o quê? A obrigatoriedade de qualquer processo de seleção prévia, concorrência, pregão ou RDC. Por quê? Porque autoriza a dispensa pela condição de emergência, né? Desde que seja utilizado não só um único órgão, mas mais de um órgão, né? Então ele faz essa medida restritiva, libera a dispensa de licitação, a contratação emergencial, no entanto, só se for para contratos com mais de um órgão ou entidade e que eles tenham aderido. Olha o que diz o parágrafo 6º, né? O órgão ou entidade gerenciadora estabelecerá prazo que é de 2 a 4 dias úteis para que outros órgãos ou entidades manifestem interesse em participar no sistema de registro de preços. Isso significa o quê? Significa que essa condição de aderente ou de não participante, que é a figura do carona, não pode ser admitido quando eu estiver aqui em âmbito da Lei 13.979 de 2020. E outra coisa bem curiosa é que diz que se o seu ente federativo não tiver o regulamento próprio, como autoriza a Lei 8666 no seu artigo 15, então fica autorizado utilizar o decreto federal.
Aqui a gente tem 2 decretos, a gente tem o decreto 7892 de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços de uma forma geral, e o decreto 7581 de 2011, ele regulamenta o sistema de registro de preços do RDC. E aqui é muito curioso, por quê? Porque o sistema de registro de preços do RDC, ele diz lá no artigo 32, né, da lei 12462 de 2011, que é a lei do RDC, que fica, olha, o sistema de RP, especificamente destinado às licitações de que trata essa lei, RDC, reger-se-á pelo disposto em regulamento. Então, no meu modo de ver, claro que aqui cabe verificar a análise jurídica do seu ente federativo, mas na minha compreensão, o regulamento que é específico do RDC anularia regulamentos específicos dos entes federados, né? Os entes federativos, estados, municípios, Distrito Federal, mesmo que eles tenham um regulamento específico do sistema de registro de preços, se eu estiver diante de uma contratação por RDC, eu devo observar esse regulamento federal 7581 de 2011. Mas, de novo, esse é o meu entendimento, cabe aqui estar conferindo a área jurídica do seu ente federativo também. Né? Então, essas são as alterações mais significativas que a lei do Covid trouxe. Né? Então, de um lado, eu tenho as normas federais para serem usadas por qualquer ente que não tenha regulamento próprio, e aqui eu faço a ressalva para a lei do RDC, o regulamento, perdão, do RDC, que no meu modo de ver suplanta, quando estiver em hipótese, RDC. Né, suplanta e anula os efeitos de regulamentos específicos. E eu estou trazendo aqui para contextualizar apenas 2 como exemplo, né? Aqui a gente tem vários, né, regulamentos específicos. Então, eu estou analisando do município de São Paulo, que é o decreto 56.144 de 2015, e o recém-decreto do governo do estado de São Paulo, que é o 63722 de 2018, né? Olha que interessante, cada regulamento traz a sua particularidade. Então, vamos lá pegar alguns exemplos. Tem diferença? Tem. Por exemplo, o município de São Paulo, ele autoriza para inexigibilidade de licitação o uso do sistema de registro de preços. Outros entes federativos não. É muito próximo, porque aqui também é uma contratação direta com a autorização da dispensa por emergência autorizada pelo Covid-19. Quando a gente está em registro, olha que interessante, o governo do estado de São Paulo não autoriza serviço de natureza continuada, em hipótese alguma. Então, mesmo se estiver no Covid, como eu vou ter que utilizar o regulamento específico, porque eu tenho o governo do estado de São Paulo, mesmo lá na hipótese do Covid, mesmo sendo autorizado dispensa de licitação por emergência, não vai poder ser para serviço de natureza continuada, porque o regulamento específico do governo do estado não autoriza. Obras com características padronizadas está autorizado no regulamento do RDC. Olha que interessante. Por que eu trouxe e estou dando ênfase para o RDC? Porque a medida provisória 961 de 2020, que também trabalha formas de contratação com o poder público em tempos do Covid-19, autoriza o uso do RDC para qualquer ente federativo e para qualquer objeto. De modo que, se eu tiver, então, numa obra com característica padronizada, meu modo de ver é que está autorizado, porque está lá no decreto que regulamenta o RDC, ele está autorizado a ser utilizado por qualquer ente federativo, mesmo o município de São Paulo, estado de São Paulo, tendo seus regulamentos específicos, porque esse regulamento ele é específico do RDC e não desses sistemas de registro de preços de um modo geral. Bens e serviços habituais e rotineiros é obrigatório no município de São Paulo. Então, ainda que eu esteja numa hipótese de dispensa de licitação, lá pelo Covid-19, eu vou ter que é uma contratação frequente, ok, mas eu tenho que ter certeza de que meu objeto é habitual e rotineiro também, porque aqui eu tenho regulamento próprio do município de São Paulo e eu não estou em RDC. Né? Então, eu preciso ter certeza de que é habitual e rotineiro
para poder ser utilizado mesmo na hipótese de dispensa de licitação por emergência, conforme a Lei 13.979 de 2020. E com relação ao contrato, já saciando aqui a pergunta, com relação à prorrogação da sua vigência, sim, é autorizado. Mas olha que interessante, o governo federal a lei do RDC, perdão, né, quando eu estiver nessa hipótese, diz que pode ser firmado de 3 a 12 meses, admitindo prorrogações desde que sejam dentro deste prazo. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo por 3 meses, eu vou poder prorrogar em tantas vezes quantas forem as necessárias até o limite de 12 meses, né? Agora, o município de São Paulo, não. O regulamento dele diz que é vigente por 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, né? Desde que o objeto tenha sido cumprido de forma satisfatória pelos detentores da ata e o preço seja ainda compatível com o preço de mercado. Então, é um pouco diferente aqui no regulamento do município de São Paulo. Quando a gente entra aqui, né, finalizou o prazo de vigência da ata, aquele contrato ou os contratos que decorreram dessa ata também terão que ser rescindidos? Olha, unanimidade de todos, né? Não precisam, né? O decreto federal e o decreto estadual é bem interessante, porque eles deixam claro que deve ser assinado o contrato enquanto vigente a ata de RP. Essa lógica é aplicada nos outros também, não está assim claro lá em cada um dos regulamentos, mas óbvio, se eu não tenho a ata de RP vigente, eu não tenho como assinar um contrato, né? Então, óbvio que eu tenho que dar vazão e assinar o contrato enquanto ainda estiver vigente essa ata. Depois, os contratos, eles possuem vida própria e seguem exatamente o comando do artigo 57 da Lei 8666 de 93. Só tem que lembrar que para o governo do Estado de São Paulo não se admite contrato de natureza continuada. E o último tópico aqui é com relação ao acréscimo de quantitativo, né? Olha só, os decretos federais vedam e o decreto do Estado de São Paulo também veda sob qualquer hipótese, né? Qualquer, né? Eles só autorizam o decreto federal e o decreto do Estado se for para os contratos, o acréscimo de objeto lá nos contratos, inclusive lá os 25% e os 50% mais dos contratos decorrentes dessa ata. O sistema o RDC, o regulamento não autoriza nem nesse limite de 25 e de 50, até porque ele não aplica a Lei 8666. Então, ele não admite nenhum tipo de acréscimo. O município de São Paulo autoriza, só que não o acréscimo dos 25% e dos 50% lá constante da Lei 8666, o que fica claro que aquilo é aplicado especificamente para contratos, mas autoriza apenas quando existir essa renovação, a prorrogação de vigência da ata, a renovação do quantitativo é proporcional ao estimado lá no início, né? Então, ele é complementado nessa prorrogação da vigência da ata àquele quantitativo. Ok? Isso, galerinha, que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha aí atendido o objetivo desses 4 questionamentos, e aí já fiz o liame, a ligadura aqui com a lei do Covid-19 que vocês me perguntaram, e até a próxima!